Oi, 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 boa noite, povo de Deus, graça e paz sobre o seu coração. Normalmente quem às quintas-feiras aparece por aqui é a preciosa Ana Margarida. No entanto, ela, ela me comunicou e pediu para que eu pudesse estar falando nessa quinta-feira e ela nas próximas semanas dá continuidade no estudo, que tem sido muito edificante. Então eu queria partilhar com você algo que eu tenho lido essa semana. E como é que você está, né? Sei que estamos nesse tempo aí de pandemia, principalmente quem vive aqui no Algarve, que já é uma região que sofre com a sazonalidade, né, com a baixa temporada, principalmente falando com essas medidas restritivas, por Albufeira estar tem um nome específico, me fugiu aqui agora, mas restrições específicas, né? Porque a nível nacional, cada conselho está tomando algumas medidas diferentes. Que, se eu não me engano, é só o Alentejo que está com o baixo número de contágio, então não tem medidas assim restritivas tão sérias como aqui no Algarve. Então, queridos, eu queria primeiramente pedir a Deus, né, orar, que venha falar ao seu coração através dessa breve partilha e que nós possamos sermos edificados. Pai, muito obrigado por esse tempo precioso que o Senhor permite de estarmos juntos, independente da distância, porque pela tecnologia nós podemos acessar pessoas que de repente estão agora em casa, outros ainda no trânsito, mas independente do momento que essa pessoa vai ouvir essa palavra, o Senhor a encoraje, a fortaleça, a sustente, e que o Senhor venha arrancar toda ansiedade e que nós possamos colocar o nosso coração descansado no Senhor, que não está omisso diante de tudo isso que nós estamos vivendo, mas está atento. Eu te peço em nome de Jesus. Queridos, quando falamos que Deus não está omisso, todos nós sabemos dos atributos de Deus. Deus é um Deus onipotente, é um Deus onisciente e é onipresente. Ou seja, pode todas as coisas, sabe de todas as coisas e está em todos os lugares ao mesmo tempo, pela sua onipresença. Então, aqui de casa eu quero falar com você sobre algo que eu tenho nessa semana meditado. Um livro muito precioso que o título dele não é Jabá para o pastor Luciano Subirá não, mas é muito importante. Até que nada mais importa, né? Até que nada mais importe. Então, que você possa pensar sobre isso que eu vou falar com você, ok? Vou fazer aqui a transliteração, né? Falar aqui para você aquilo que eu acabei de ler. Alguém em determinada ocasião perguntou para ele: quanto custa o reino de Deus? Respondi de imediato: tudo que você tem. A pessoa surpresa me questionou: mas não é de graça? E eu disparei: é pela graça, um favor imerecido, mas não é sem custo. Vamos examinar o que Jesus falou sobre esse assunto. Mateus capítulo 13, do versículo 44 ao 46, no Evangelho, fala assim, olha: o reino do céu é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, o escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O ensino é o mesmo nas duas parábolas, né? Parábolas são histórias para passar verdades espirituais.
E o excelente da parábola é que ela é atemporal. Então nós podemos aplicar isso nesse nosso tempo de hoje. Então, tanto na primeira como na segunda parábola, temos alguém que encontra algo muito valioso, né? O campo com o tesouro e o outro a pérola. E em ambos os casos, o texto diz que a pessoa vende tudo que possui para adquirir aquilo que encontrou, né? A pérola e o campo com o tesouro. É lógico que a Bíblia não está dizendo que compramos nossa entrada no reino de Deus, né? Nós estamos maduros o suficiente para ter esse discernimento. Mas está dizendo que isso custa tudo o que temos. Como é possível conciliar isso? Uma excelente, instigante pergunta, não é verdade? Então, voltando à conversa que eu mencionei anteriormente, ao responder que a entrada no reino de Deus é pela graça, mas não sem custo. A mesma pessoa me questionou outra vez: você está querendo dizer que temos de comprar nossa entrada no reino? Claro que não. Você não compra nada. Na verdade, você é quem foi comprado. E passei então a explicar para essa pessoa a obra da redenção. A palavra de Deus nos revela que Jesus nos comprou para o Pai. Eita! Esse texto. O texto diz assim, ó: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e... Olha esse texto. Vou ler para você, depois você pode conferir aí na sua casa. Teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, verso 9. Então a redenção pode ser vista como uma transação comercial, um ato de compra. E as escrituras nos revelam que a moeda de pagamento foi o próprio sangue de Cristo. E aqui eu leio mais um texto para você, que é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, que vai regozijar o seu coração, que diz: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que levaram, que herdaram de seus antepassados, não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Aleluia! É tremendo, queridos, você ter essa revelação, esse entendimento. Nada mais jus a esse título do livro, né? Até que mais nada se importa. Então você já foi comprado. Então, quando nós falamos de discipular, nós estamos falando de responsabilizar as pessoas, porque ela já foi comprada, não tem absolutamente nada. Às vezes as pessoas até me perguntam, falam: Alex, mas eu tenho acompanhado a sua caminhada cristã, ministerial, e eu vejo que você fala pouco sobre eternidade, fala pouco sobre esses assuntos mais, né, os cavaleiros do Apocalipse, coisas mais escatológicas. Queridos, eu assim entendo que todos nós, eu até postei sobre isso hoje, sobre a questão de carências, mas não é sobre esse tema que eu quero falar, que é o seguinte: nós somos indivíduos, né? E cada pessoa, Deus colocou sobre ela algo que vai arder o coração, aquele que é o encargo, né? De vez em quando falo, sim, sobre questões escatológicas, mas eu penso que Deus me chamou para falar, para anunciar o evangelho, as boas notícias, completamente, mas de uma forma também prática para o seu dia a dia, né? Essa é a mensagem que arde no meu coração. De você, porque assim, se você já decidiu por Jesus, já arrependeu do seu passado, entregou sua vida para Cristo, você está caminhando para a eternidade com Jesus. Você já foi comprada pelo Pai. Então essa parte já foi, como é que eu posso dizer? Esse BO, né? No Brasil a gente fala BO, ou seja, esse boletim de ocorrência, esse problema já foi resolvido, já foi comprado por Ele. Então, a sua eternidade está resolvida. O nosso problema, muitas das vezes, que eu vejo dessa geração, está na vida cotidiana, no dia a dia. Porque, sinceramente, as pessoas estão fugindo
muitas das vezes por medo de ir para o inferno, mas vive infernizando a vida das pessoas. E pessoas que vivem uma vida livre, leve, solta, ela não fica infernizando a vida de ninguém. Então entenda uma coisa, às vezes você de repente, né, me critica ou fala dessa forma e eu te amo do mesmo jeito e respeito, mas assim, muitas vezes está relacionado à desilusão que a pessoa teve com liderança, com pessoas, com igrejas, com instituições, com pessoas próximas. Então sabe o que eu quero te dizer? Olha, levanta logo, né, vou usar um termo aqui, levanta logo dessa bagaceira, não fique muito tempo na desilusão, entregue para Deus sem reservas tudo que você tem e descanse que Ele está cuidando de você, da sua casa, da sua família, dos seus filhos, dos seus propósitos, dos seus sonhos. E saiba, queridos, que quando nós entendemos que independente de estarmos num tempo de pandemia, onde as pessoas muitas das vezes estão caindo na prostração, na monotonia e tudo isso, não deixe a sua alma embarcar na passividade. Porque a passividade é como se fosse um câncer. Aqui em Portugal nós falamos cancro, um cancro da alma. Então não, tire esse tempo para ler, para aprender, para orar, para ligar para pessoas próximas a você, pessoas que você de repente está até distante, de repente se você tiver como eu aqui em Portugal e pessoas em outras nações. Como diz o apóstolo Paulo, procura remir esse tempo. Porque eu te digo uma coisa, meu irmão e minha irmã, tempos desafiadores, é verdade, mas nós podemos fazer deste limão uma limonada, né? Já estamos aqui praticamente há menos de 30 dias para findar o ano de 2020. Estava falando com um amigo hoje, muita expectativa para 2021. Não estou aqui sendo inconsequente, pelo contrário, sou realista, estamos vivendo sim, ainda não foi definida nada de vacina, mas eu sei que o meu Redentor vive e ele com certeza vai intervir ao nosso favor e nos dar uma porta de escape em meio a essa tormenta. Mas nós temos que viver o hoje. Se é para alegrar, vamos alegrar. Se é para chorar, vamos chorar. Se é para viver esse momento de pandemia, estamos vivendo. Então não fique vivendo na ansiedade no futuro e nem na desilusão do passado. Viva o seu presente. E saiba de uma coisa, você é muito importante para o Senhor. Ele ama você. Se você ainda não fez uma decisão por Jesus, eu vou deixar um link abaixo desse vídeo. Você pode fazer isso e procurar uma comunidade de fé mais próxima onde você está. Ok? Um forte abraço, que o Senhor te abençoe. Até o próximo culto que nós estaremos transmitindo, que será no domingo. E o estudo continua com a Ana Margarida nas quintas-feiras. Um forte abraço, que o Senhor te abençoe abundantemente.